E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a convite da Cineflix eu fui testar o meu futuro assistindo ao filme Tarô da Morte, obra dirigida por Anna Hallberg e Spencer Cohen. E assim, galera, Tarô da Morte ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre futuro, sobre destino, sobre previsões, mas por mais que ele fale sobre todos esses temas, parece que teve uma coisa que a galera não previu. Foi de que essa obra seria muito, mas muito fraca. Eu não tô dizendo que Tarô da Morte é o pior filme de terror que eu já assisti, mas ele também passa muito longe de ser aquele filme que vale a pena você ir no cinema pra assistir. O longa ele vai contar a história de um grupo que tá comemorando um aniversário em uma casa alugada e que essa casa tem um porão que é a cara do porão dos Warren, aquele casal lá de Invocação do Mal. Depois que eles bebem tudo que tinham e ficam totalmente entediados, eles começam a procurar álcool pela casa até que eles chegam de fato nesse porão macabro. E aí lá eles encontram um baralho de tarô e decidem usar esse baralho para ler o futuro de cada um. Depois que todos têm o seu futuro lido, eles começam a ser perseguidos pela entidade do baralho e que tenta tornar as previsões realidade, só que da pior forma possível. E aí, diante dessa sinopse, a gente vê que o filme ele tem até uma premissa interessante. É uma premissa inovadora? Não, mas de alguma forma ela chama a atenção. O que eu percebi foi de que os produtores eles tinham todas as cartas certas na mão para poder construir uma obra que seria realmente muito, mas muito boa. Só que o que ficou claro foi de que eles usaram essas cartas para tomar todas as decisões mais duvidosas possíveis na hora de construírem essa narrativa. E além do fato do filme possuir uma trama genérica e superficial, a gente vai ter uma construção de personagens que são totalmente caricatos e extremamente clichês. E aí na hora que eles juntaram essas duas coisas que dão totalmente errado, foi simplesmente um grande tiro no pé que o roteiro deu no próprio filme. E aí quem assistiu o filme até pode estar dizendo assim, ah, Iago, mas o filme ele é de terror com comédia. E tudo bem, eu concordo, o filme ele é vendido como sendo uma obra de terror com comédia, só que qual é a questão? Ele é um terror muito ruim e acaba falhando miseravelmente na comédia. Tirando alguns momentos ou outros, o filme ele luta muito, mas muito para poder se manter relevante e prender a atenção do espectador. Olha só, por mais que eu tenha falado que o filme ele é de um terror duvidoso, eu confesso pra vocês que a primeira morte desse filme me chamou muito, mas muito atenção. Eu não me chamou atenção pelo fato dela ser violenta, cheia de sangue, extremamente brutal não, tá? Até porque isso a gente não vai ter ao longo desse filme por conta da classificação indicativa dele. Mas ela me chamou a atenção por conta da crueldade dela. Sem contar com o fato de que a criatura que é apresentada no início do filme, ela é uma criatura assustadora e muito, mas muito bem elaborada. E aí pareceu que essa morte, ela meio que estaria estabelecendo o tom desse filme, mostrando que tinham coisas muito boas pela frente. Mas infelizmente isso não é verdade. Ao longo do filme a gente vai percebendo de que os roteiristas eles não tinham ideias suficientes para poder preencher essa história. E aí os elementos que eles tinham eram tão escassos, mas tão escassos, que eles não tinham a criatividade necessária para poder produzir algo que conseguisse fazer com que o roteiro ele fosse caminhando na direção que os roteiristas queriam. Por exemplo, ao longo do filme, depois que os personagens entendem que de fato eles estão sendo perseguidos por uma entidade maligna e que essa entidade está matando eles por conta das previsões que foram feitas sobre o futuro, e aí uma personagem fala, galera, vamos ficar juntos porque o BO tá sério, tá todo mundo morrendo. E aí depois que ela fala isso e diz que tem que prestar atenção nas previsões, 5 segundos depois ela diz, minha previsão falou sobre em situações de perigo eu não correr. E aí acontece uma situação de perigo e o que é que ela faz? Sim, a desgraçada corre. E aí não faz sentido porque alguns segundos atrás ela falou que era para poder prestar atenção nas previsões e tentar fazer o contrário. E aí na hora que ela percebe que tá sendo a vez dela, ela faz exatamente aquilo que ela tinha dito para não fazer. Então mostra que o roteiro ele não estava conseguindo criar algo realmente interessante para poder fazer com que essa personagem morresse. Então eles tomaram a saída mais preguiçosa para poder o desfecho ele de fato acontecer. E aí, como se a gente já não tivesse esses problemas estruturais de roteiro, a gente tem uma outra questão que é a química do elenco. A química do elenco, na melhor dos adjetivos, é extremamente superficial. Sem contar com o fato de que parece que a galera sabia sobre isso e aí decidiu apostar todas suas fichas em um queridinho que a galera tem da Marvel, que é o ator Jacob Batalon. Mas ele não consegue sustentar essa história sozinha. Primeiro porque a história é fraca e segundo que vamos combinar que as qualidades técnicas desse ator elas não são excepcionais assim, a ponto de fazer com que ele conseguisse carregar toda essa história nas costas. E aí só para poder juntar mais um pontinho em toda essa treta aí, a gente tem a questão da construção das criaturas, que eu realmente não sei o que foi que rolou. Porque a gente tem criaturas muito imponentes e que foram muito bem construídas, como por exemplo o Louco e a própria Imperatriz. Foram muito, mas muito bem construídas. Então mostrou que eles tinham aí um fundo, eles tinham conceitos, eles tinham elementos para poder trabalhar, porque essas criaturas elas foram muito bem trabalhadas. Agora, isso eu não posso dizer do resto do baralho, porque as outras criaturas que a gente viu no resto do baralho
foi uma construção muito podre, velho. Tem construções que a gente vê que é uma computação gráfica totalmente desleixada. Parece que em algum momento eles se perderam, parece que a Imperatriz e o Louco foram as primeiras criaturas criadas, e aí o resto eles meio que fizeram de qualquer jeito porque estavam sem tempo. Com a narrativa preguiçosa, mas que consegue te arrancar algumas gargalhadas ao longo da trama, esse filme acaba se tornando um terror light, que é excelente para poder você assistir em casa ou com arroba, ou então com os amigos, comendo uma pipoquinha no sofá e dando aquela relaxada. Isso porque o que fica aparecendo na verdade é de que esse filme foi uma bucha de canhão da Sony. A Sony não tinha nada para poder lançar nesse período do ano, e aí esse filme ele já tinha sido gravado antes, mas foi engavetado porque a galera percebeu que ele não era tão bom assim. Só que aí, como eles não tinham nada para poder ser divulgado esse ano e não queriam deixar de ganhar dinheiro, aí eles pegaram esse projeto lá da gaveta e simplesmente lançaram, porque realmente não faz sentido esse filme ele receber uma liberação para cinema. Eu até entenderia e daria uma passada de pano se ele fosse liberado para streaming, mas para cinema eu realmente não entendi. Repetindo a mesma fórmula para que cada morte aconteça, o filme exibe uma visão limitada sobre o próprio universo que cria, sem mencionar o fato de que falta coragem nos roteiristas para de fato investir em algo que seja novo e que seja diferente. Por isso eu e o Iago dou 2 almofadinhas pro filme, porque por mais que a história ela tenha vários tropeços ao longo do caminho e também possua um núcleo de personagens muito fraco, eu senti de que a história ela começou muito bem e que também foi capaz de produzir algumas entidades bem interessantes. Entretanto, ao longo da história fica evidente a falta de criatividade e falta de habilidade dos produtores em venderem essa obra que acaba sendo uma obra de descarte da Sony. Eles possuíam até elementos muito interessantes, principalmente quando a gente fala sobre a criação da mitologia sobre as cartas, de como as cartas elas foram amaldiçoadas. Então eles tinham material, mas infelizmente não souberam utilizar. E aí, mesmo lutando para se manter interessante, Tarô da Morte em seu final ele até consegue dar uma retomada, investindo em uma conclusão clichê e superficial, sem mencionar no fato de que ele continua investindo naquela coisa extremamente cômica, mesmo que esse cômico ele seja de qualidade totalmente duvidosa. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!